Magia e religião. Complementares ou incompatíveis? Olá, meu nome é Nino Denan, eu sou Magro Hermetista e eu tenho esse canal aqui para ajudar você a seguir os meandros da magia e seguir seu caminho de aprendizado, não só aprendizado mágico, mas também seu aprendizado na vida aí, né? Para você se perder menos e quem sabe chegar em algum lugar muito melhor e muito mais rápido, né? E hoje a gente vai falar sobre um assunto que muita gente tem debatido nas redes sociais hoje em dia, né? E é um assunto bem antigo, na real. E eu, sinceramente, achei que ele já tinha sido ultrapassado. Vamos falar sobre o papel entre magia e religião. Quinta-feira que passou, eu fiz um quadro aqui, né? Tem um quadro no canal às quintas chamado Bora Falar de Magia. E eu recebi o ilustríssimo Frater Keron E, que é lá da Austrum Argentum, né? Um dos camaradas representantes da Austrum Argentum aqui no Brasil. E a gente estava batendo um papo a respeito das coisas e acabamos entrando no conceito religião. E isso me incentivou um pouquinho a fazer o vídeo de hoje, porque no final das contas a gente já tem batido nessa tecla há muitos anos, em várias mídias sociais aí, e a gente sempre acaba apanhando de um lado ou de outro, porque muitas pessoas não compreendem a diferença ou similaridades entre magia e religião, tá? Se você quiser dar uma colada lá no Bora Falar de Magia, tá linkado aqui em cima que você vai ver que o que eu falar aqui pra você, que é uma coisa que eu já falo há muito tempo, não é tão diferente do que um camarada ordenado numa ordem famosa, grande, como a Austrum Argentum, defende. Bora lá? Então vamos. Eu acho que a primeira coisa que a gente devia fazer para entrar nesse assunto era fazer você entender direitinho o que é magia. A melhor forma e a forma mais completa, por enquanto, é você acessar o Teoria da Magia, né, que é o curso que eu ofereço, que ele vai desde as bases mais fundamentais do que é a magia, desambiguação de termos, essas coisas todas, até o seu caminho intermediário. Depois você vai para a ordem e vai fazer, né, o seu continuar aí. Mas, de qualquer forma, o que eu consigo falar para você aqui nesse momento é que magia é conhecimento. Eu sei que esse termo parece ser bastante vago, e na verdade ele é mesmo, mas é porque é assim que tem que ser. A magia, ela é o conhecimento, e ponto, né? O conhecimento tácito das coisas. A grande problemática que a maioria das pessoas não consegue entender é que o conhecimento ele parte do pressuposto natural, como a ciência, por exemplo, né? A ciência é o estudo do mundo natural, só que ela também tangencia o mundo não natural, o mundo paranormal, o mundo metafísico, como a filosofia vai defender. E quando a gente entra nessa metafisicalidade, as coisas começam a se complicar e a dar ares religiosos para o estudo do mago. Basicamente por quê? Quando a gente entra na metafisicalidade, nós vamos assumir um monte de coisas que não estão oriundos, não estão presentes no mundo material. Logo, a ciência não vai tatear esses assuntos, porque o papel da ciência é explicar, buscar a explicação do mundo natural. O que está fora disso, sobrenatural, já não é papel da ciência e ela não se preocupa, mas várias outras cadeiras acadêmicas também tentam chegar nesse lugar, como a própria psicologia, né? A psicologia ela é uma cadeira da ciência, só que ela não tem bases de, por exemplo, comprovação em laboratório, né? Embora a psicologia tenha nascido de uma experiência de laboratório lá em Leipzig, na Alemanha, a partir daí a gente começou a entender vários processos mentais e neurais que, ou melhor, psíquicos, que não corroboram, não são passíveis de medição dessa forma. E aí a gente tem, por exemplo, a TCC, né, a Teoria Cognitiva Comportamental, que vai olhar o ser humano como um ser que baseia a sua existência a partir de comportamentos que podem ser premiados pela naturalidade e podem ser premiados por ele mesmo. Ele pode fazer coisas e isso mudar seu comportamento, como ele pode ter o comportamento moldado pela sociedade onde ele está. Enfim, o que eu quero falar aqui para você é que a magia ela é o estudo das coisas, é o conhecimento de tudo e, portanto, a gente precisa levar em conta o que é conhecimento natural e também o que não é natural. E a gente precisa levar, um exemplo bobo, o mecanismo de crença da pessoa. Qual que é o objetivo da crença dela, qual que é o objeto da crença dela e principalmente como ela se relaciona com esse objeto de crença. Então, esse tipo de estudo está fora do estudo da ciência, por exemplo, mas a gente precisa levar em conta porque de alguma forma isso interfere na pessoa. Agora,
aonde que magia e religião aqui começam a se mesclar? A magia ela vai estudar um mecanismo de crença, logo é bem capaz que a magia estude a religião da pessoa. Então, eu, por exemplo, fui um bandista por quase 20 anos, o que não me faz ser um mago umbandista, mas eu sim estudo o mecanismo de crença, de fé das pessoas que daí. Então vou estudar, por exemplo, a incorporação. E isso me faz dar aquelas afirmações para vocês de que eu trabalhei 15 anos na Umbanda, eu incorporei durante 15 anos, eu incorporo hoje em dia, mas será que eu incorporo mesmo? Ou será que é um mecanismo da minha mente? O estudo dessa relação que a gente tem com o que está acontecendo no terreiro, no mundo espiritual, me faz ter questões a respeito disso, e eu, na figura de um educador, não posso dar afirmações sem que eu tenha corroborações o suficiente, né? Então, a magia vai estudar a religião. A religião não vai estudar a magia necessariamente, como mecanismo de execução da própria religião, tá? Um cristão, padre, que está lá na sua igreja fazendo sua missa, não necessariamente entende que o que ele está construindo ali é um rito mágico. Fechou? O mago pode fazer uma missa que vai ter caracteres mágicos. O padre, inclusive, pode fazer magia com o seu rito de missa. Só que não necessariamente o padre sabe o que está rolando. E aí que está a primeira grande diferença. O mago estuda a religião porque ele precisa conhecer os mecanismos de crença. A religião não necessariamente estuda magia, e se você quiser saber, não necessariamente estuda a si própria. Esse fato de não estudar é o que faz a religião em geral ser religião. Eu sei que muita gente vai falar que, nossa, Nino, mas a Umbanda prega tanta o estudo, o cristianismo, né, catolicismo romano, prega tanto o estudo. Eu vou falar, legal, mas que tipo de estudo está sendo pregado aqui? Porque, em geral, a Umbanda, por exemplo, vai partir do estudo de uma coisa que a gente não sabe se existe, né? E eu vou sempre reafirmar isso. Eu acredito que existam espíritos, mas não dá para você falar que isso é verdade. E se não dá para você falar que isso é verdade, todos os mecanismos, tudo que você estuda a partir desse primeiro ponto é especulativo, entendeu? O que me faz ter aquele monte de afirmações que eu tive em outros vídeos passados aqui, né? Vamos falar de uma hierarquia espiritual, tá aqui nesse vídeo. Como é que eu vou falar de uma hierarquia espiritual se eu não sei se espíritos existem? Eu não tenho como provar para você que espírito existe. Então, a hierarquia espiritual é meio coisa da minha cabeça. Se não é coisa da minha cabeça, é coisa da cabeça de outros. A gente não tem nenhum tipo de documento, por exemplo, assinado por sei lá quem, falando que empossou um outro espírito de um determinado cargo. A gente não tem isso, né? O próprio Pseudomonarchia Daemonorum, que deu origem a hierarquização que a gente tem na Goetia, por exemplo, né, nos duques, príncipes, não sei o que lá, saiu da cabeça de alguém, né? Saiu da cabeça de uma pessoa que chegou na conclusão de que era daquele jeito. Mas nada muda e hoje em dia mesmo a gente usa aí, né, vocês aí, eu não uso, as pessoas usam aí a ferramenta da Goetia sem levar em conta esses graus hierárquicos e nada de ruim acontece, o que no mínimo tinha que dar algumas dúvidas na sua cabeça. E se não dá, você está perdendo tempo, porque é assim que a gente parte para um aprendizado mágico. A gente precisa se perguntar a respeito das coisas e, principalmente, a gente não pode estar completamente confortável com aquilo que a gente acredita. A gente pode acreditar, como eu faço para vocês. Eu acredito em espíritos. Fechou? Eu trabalho com espíritos. Fechou? Fechou. Só que tem um monte de outras coisas que podem estar acontecendo nesse meio do caminho e eu preciso me perguntar quais são. Esse mecanismo de perguntar quais são vai fazer com que um religioso, por exemplo, comece a colocar em questionamentos coisas importantes que são papéis figurativos dentro da religião, né? Por exemplo, talvez se você não conseguir fazer essa diferenciação que o nosso querido lá, Frater lá da Aurum Solis faz, e outras pessoas tantos fazem, né? O próprio Frater Goya estava lá na live conversando com a gente, também coadunou com isso. Se você não é capaz de fazer essa diferenciação, eu acredito, mas não sei se existe,
você não consegue fazer um bom rito, porque na hora do rito você precisa acreditar. O rito da missa católica ele acontece melhor quando a pessoa realmente acredita que está recebendo o corpo de Cristo ali e participando desse rito antropofágico, né? Quando ele coaduna com isso, sem nenhuma dúvida naquele momento, ele compartilha do paradigma e aí ele recebe as benesses do ritual. Assim como geralmente quando eu falo para vocês, olha, eu não acredito, eu não sei se existem espíritos, por enquanto eu acredito, mas lá no meu ritual, construir meu círculo, eu sou soberano, acontece lá o que eu estou falando que vai acontecer. Todo ato é um ato mágico, todo ato mágico é um ato válido. Vocês lembram? Pois é, eu consigo fazer essa diferenciação que muitos catedráticos fazem, né? Tem muita gente que, por exemplo, é cristã, fervorosa, desses de ir na igreja todo domingo, né, estuda a Bíblia do jeito que a Bíblia fala, só que o cara é, sei lá, biólogo e ele entende a evolução das espécies e que aquele negócio da Arca de Noé é uma parábola, uma história, um conto etiológico de um povo atrasado. Eles conseguem fazer essa diferenciação e tudo bem, entendeu? Assim que é legal. Agora, fazer essa diferenciação é de mago. Religioso não consegue. E é exatamente por isso que vários nomes da magia, como Eliphas Levi, Paracelso, Papi, esses caras todos foram obrigados a sair da igreja, né, a abandonar o pensamento religioso, porque eles estavam interessados no estudo místico. E o estudo místico te leva a pensar, te leva a se perguntar, te leva a questionar e não necessariamente aceitar o que está vindo de cima para baixo. Agora, eu preciso fazer um outro alerta. No início dos estudos mágicos da era medieval, né, no medieval ali da Península Ibérica, países europeus, a gente tinha o estudo cristão católico da magia. Tá? O próprio Agostinho vai falar sobre magia dentro do Civitate Dei, é um livro dele, onde ele vai falar a respeito das obras de Deus, tarará. A igreja, tem um vídeo até aqui sobre isso. A Igreja Católica dividia a magia em dois grandes núcleos, que era a magia natural e a magia cerimonial. E eles falavam que magia natural era tudo bem, porque era inclusive o rito cristão caía em magia natural, e a magia cerimonial era blasfemadora, porque ela ia mexer lá com os demons, e aí a gente tem toda uma sorte de coisa, tá? Com o tempo, isso foi banido da igreja. E eu vou te contar por quê. Exatamente pelo que eu falei agora para você. Quando você tem uma liderança religiosa que ela parte do princípio da fé, ou seja, é necessário que você acredite no que eu estou falando sem questionar muito, ou questionar só aquilo que eu deixo que você questione, como por exemplo falando para certas perguntas, você não está pronto ainda para entender sobre isso, e não que isso esteja errado, tá? Geralmente, realmente você tem momentos para aprender coisas, porque o aprendizado é concatenado, tá? Mas dentro de um paradigma religioso, muitas vezes isso é usado para camuflar uma falta de necessidade de questão, tá? Quando você tem, então, um líder religioso, um bispo, por exemplo, tá? Um padre, sei lá, um cara lá da mitra, né? E você começa a ver que seus seguidores estão começando a se perguntar a respeito das coisas que vão questionar esse cara, me entenda, não que esse cara esteja manipulando os demais. Não é essa a questão. E mesmo se for, se o cara estiver manipulando, essa manipulação às vezes pode ser legal, tá? Não é necessariamente porque alguém está sendo manipulado que ele está sendo prejudicado. Fechou? Maravilha. Só que, quando essas pessoas começam a questionar o trabalho desse cara, automaticamente essas pessoas param de compartilhar o paradigma envolvido, liderado por esse cara, e param de receber as benesses do paradigma. É o que eu geralmente falo para vocês. Quer aprender Umbanda? Entra no terreiro e esquece o que você sabe. Compartilhe o paradigma. Vai lá, incorpora, acredita em Oxalá, em Ogum e parará. Depois que você aprendeu o que você queria, aí você sai e faz suas questões. Assim com todas as religiões, né? Você quer aprender o que é a religião evangélica. Então, entra na igreja evangélica, esquece tudo que você sabe, segue o paradigma, se envolve, faz as orações, as exortações, grita lá no púlpito. Beleza? Chegou na conclusão que você queria? Sai, e aí você vai pensar a partir das informações que você coletou e escreveu no seu diário mágico. Beleza? A grande questão que eu estou falando para você é, o mago, ele entende esse processo. Logo, ele é livre de trânsito.
Ele pode ir para o cristianismo, pode ir para a igreja evangélica, pode ir para Umbanda, Quimbanda, Candomblé, pode ir para Quibaio, para onde for, e ele vai conseguir estudar os instrumentos de fé, o que faz a pessoa adentrar naquele paradigma e ter uma experiência muito legal com isso. Aprender e enriquecer seu vocabulário. O religioso não pode, não tem essa liberdade. Porque se ele sai dessa liberdade, ele deixa de ser o religioso. Entendeu a diferença? A diferença entre religião e magia é isso. Magia entende a religião e busca na religião, inclusive, o estudo dos mecanismos de fé necessário. Religião precisa ficar fechadinha no lugar dela, porque ela precisa proporcionar isso. O mago é livre até para se escravizar. Beleza? Eu acho que é isso. Resume bem o assunto. Bom, eu nem dei recadinhos hoje, porque é sábado, eu queria fazer um vídeo curto, né? Então, se você gosta do que a gente está fazendo aqui, clique em joinha, se inscreve no canal. Se você gosta pra caramba do que a gente está fazendo aqui, torne-se um membro do canal clicando em Seja Membro e venha para a família Demonino, venha para o mundo de Demoninos. E com grupo de WhatsApp exclusivo, grupo de Telegram e tudo mais, beleza? Se você gostou pra caramba do que eu falei aqui, quer entender mais sobre o mundo da magia, entra aqui embaixo em teoriadamagia.com.br que você vai ter todas as dicas e para você saber exatamente, inclusive, aprender isso que eu tô falando, beleza? Espero que você tenha uma ótima vida, seja uma pessoa melhor que você foi até agora. Tchau!